Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. É hora de deixarmos Deus nos falar. Deus quer nos falar. Nós temos que abrir o nosso coração. Liturgia da palavra veiculada na Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro, 29 de março de 2021. Segunda-feira da Semana Santa. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa. No rito da celebração temos o prefácio da Paixão 2, ofício próprio. Antífona da entrada. Acusai, Senhor, meus acusadores, combatei aqueles que me combatem. Tomai escudo e armadura, levantai-vos, vinde em meu socorro. Senhor, meu Deus, força que me salva. Salmo 34, versículo 1, Salmo 139, versículo 8. Oração do dia. Concedei, ó Deus, ao vosso povo, que desfalece por sua fraqueza, recobrar novo alento pela paixão do vosso Filho, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 42, versículos do 1 ao 7. Eis o seu servo, retificando. Eis o meu servo. Eu o recebo. Eis o meu eleito. Nele se compraz minha alma. Pus meu espírito sobre ele. Ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama, nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas, não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega, mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá, nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Isto diz o Senhor Deus, que criou o céu e o estendeu. Firmou a terra e tudo dela germina, que dá respiração aos seus habitantes e o sopro da vida ao que nela se move. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça, te tomei pela mão, eu te formei e te constituí como centro de aliança do povo, luz das nações, para abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. É o Salmo 27, versículos 1, 2, 3, 13 ao 14, refrão 1a. O Senhor é minha luz e salvação. Repitamos, o Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? O Senhor é minha luz e salvação. Quando avançam os malvados contra mim, querendo devorar-me, são eles, inimigos e opressores, que tropeçam e sucumbem. O Senhor é minha luz e salvação. Se contra mim um exército se armar, não temerá meu coração. Se contra mim uma batalha estourar, mesmo assim confiarei. O Senhor é minha luz e salvação. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 12, versículos do 1 ao 11. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Repitamos.
Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Salve nosso Rei. Somente vós tendes compaixão dos nossos erros. Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro. Ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então, falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dá-las aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse, deixa, ela fez isto em vista do dia da minha sepultura. Pobres, sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus ressuscitara dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agora a reflexão é um texto de Antônio Carlos Santini, liderança da Comunidade Católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Liturgia comentada é uma bela exegese, reflexão, homilia. Eu te segurei pela mão, é o título. Eu te segurei pela mão. Isaías 42, versículos do 1º ao 7º. Quando a criança que engatinhava começa a andar, os pais a seguram pela mão, dando-lhe apoio e firmeza para os primeiros passos. E o pequenino prontamente estende a mão, confiante, pois se sente amado e bem seguro. De um polo a outro, uma corrente de amor que estabelece vínculos definitivos. Esta passagem de Isaías, o primeiro cântico do servo sofredor, pode ser lida como um retrato fiel da relação entre o pai e seu filho. É bem este o motivo do afeto e do prazer do pai que envia o bem-amado a anunciar seu amor aos homens. Declarações de amor da mesma natureza seriam ouvidas igualmente no batismo de Jesus e em sua transfiguração, conforme está em Mateus capítulo 3, versículo 17, e capítulo 17, versículos do 1º ao 8º. Mas também podemos ver nesta passagem uma espécie de roteiro em 4 etapas de nossa experiência de Deus. Ele nos chama, nos segura pela mão, nos forma, nos designa para levar a luz aos povos. Desde o início, nota-se uma teleologia da parte de Deus, que nos orienta para uma linha de chegada. Tudo começa com um chamado, a vocação, que pode ocorrer em qualquer fase da vida, mesmo na fase pré-natal, conforme Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Nos primeiros tempos, verdadeira infância, nós somos guiados pela mão, passo a passo, carinhosamente educados, até que venha o
tempo da maturidade interior. A seguir, passamos por um tempo de formação, quando Deus nos revela a verdade sobre si mesmo e sobre a humanidade que Ele ama. Uma vez formados, seremos enviados em missão, destinados a uma tarefa junto ao povo. Em nosso tempo, há muitos cegos que desejam ver, prisioneiros que anseiam pela liberdade, todo mundo de trevas que espera pela luz. Nossa vocação brota exatamente das necessidades daqueles que sofrem e comovem o coração do Pai. É por eles que acolhemos a missão. Nesta passagem, o profeta olha para trás e percebe como seu caminho foi traçado por Deus. Sabe que sua história pessoal é indissociável da história de seu povo e de sua família. Também Jesus, no futuro, teria plena consciência de sua missão, mantendo-se fiel a essa vocação diante de todos os obstáculos, abraçando a cruz como quem acolhe plenamente a vontade do Pai. Esta consciência do próprio destino, como sinônimo de missão e vocação, é que dá sentido à nossa vida. Chegar ao final da existência e reconhecer que recusamos nossa missão pode ser o vestibular do inferno. Ao contrário, quem segue o chamado de Deus poderá repetir as palavras de Jesus: não estou só, porque o Pai está comigo. João, capítulo 16, versículos de 32b. Esta experiência de amor que não tem preço. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. O Senhor me esconderá em sua tenda. Salmo 27, versículo 5. Vamos agora ao santo do dia. Antes eu quero dizer que podem utilizar à vontade as imagens e os textos que estão nos meus endereços eletrônicos. Blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. O texto a seguir foi escrito pelo padre Evaldo César de Souza, sobre o santo do dia. Mas da minha parte, como eu já disse, podem usar livremente os textos e imagens para a evangelização, porque o interesse é salvar almas, porque tem muitas almas que, pelo que a gente observa, não é julgamento, mas pelo que a gente observa do conjunto da obra de muitos de nossos irmãos, olha, salvação só se for por muita misericórdia, mas muita mesmo de Deus. Então temos que salvar almas, evangelizando. É o que eu estou fazendo aqui, porque foi Jesus quem mandou: ide pelo mundo e evangelizar, e o que de graça recebestes, deem também de graça. Mesmo que, aparentemente, esses nossos irmãos não queiram essa salvação que estamos oferecendo, vamos fazer a nossa parte. 29 de março é dia de São Segundo. Segundo era um soldado pagão, filho de nobres, nascido em Asti, norte da Itália, no fim do século I. Profundo admirador dos mártires cristãos que o intrigavam pelo heroísmo e pela fé em Cristo. Pegava a visita aos cárceres de Asti, conversando muito com todos. Consta dos registros da igreja que foi assim que tomou conhecimento da palavra de Deus. Entretanto, sua conversão aconteceu mesmo durante uma viagem a Milão, onde visitou no cárcere os cristãos Faustino e Jovita. Esta conversão está envolta em muitas tradições cristãs. Os devotos dizem que Segundo teria sido levado à prisão por um anjo para lá receber o batismo através das mãos daqueles mártires. A água necessária para a cerimônia teria vindo de uma nuvem. Logo depois, uma pomba teria lhe trazido a Santa Comunhão. Depois disso, acontece o prodígio mais fascinante narrado através dos discípulos da vida deste santo. Conta-se que ele conseguiu atravessar a cavalo o rio Pó, sem se molhar, para levar a Eucaristia ao bispo Marciano antes do martírio. O rio Pó, minúsculo apenas no nome, é um rio imponente, tanto nas cheias quanto nas baixas. Passado este episódio extraordinário,
Saprício, o prefeito de Astes, soube finalmente da conversão de seu amigo. Tentou de todas as formas fazer segundo abandonar o cristianismo, mas como não conseguiu, mandou então que o prendessem, julgassem e depois de torturá-lo, o deixou para que decapitassem. Era o dia 29 de março do ano 119. O entregou a essa barbaridade. Ele foi decapitado. Meu Deus. No local de seu martírio foi erguida uma igreja onde num relicário de prata se conservam as suas relíquias mortais. Uma vida cercada de tradições, prodígios, graças e sofrimentos foi o legado que nos deixou. São Segundo de Asti, que é o padroeiro da cidade de Asti, tem um culto muito popular no norte da Itália e em todo o mundo católico. Reflexão. A vida de muitos santos é cercada de fatos extraordinários, milagres, curas, histórias fantásticas. Não vamos nos preocupar demais com estas histórias e com a veracidade delas. Firmemos nosso olhar naquilo que é essencial. A vida dos santos foi sempre voltada para o amor ao Cristo e a caridade para com o próximo. Isto é fundamental e corresponde ao mandamento de Jesus: amai a Deus e amai ao próximo. Oração. Querido Deus de bondade, fortalecei-nos com o dom da fé e dai-nos a perseverança nas dificuldades da vida. Permita que, pela intercessão de São Segundo, sejamos coroados com a graça da santidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai. É uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, o Deus do impossível, o Deus todo-poderoso. Peça e receberá se for para o seu bem. Se for para o nosso bem, Deus vai nos atender. Temos outra expressão do aramaico dialeto de Jesus, Maranata, como dizem os evangélicos ou protestantes, com a tônica na penúltima sílaba, ou Maranatá, como dizemos nós católicos, com a tônica na última sílaba. Não importa, somos todos irmãos, né? Católicos, protestantes são irmãos, são cristãos. O que importa é que o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Senhor, vem. É a segunda vinda de Cristo. Um dia ele vai voltar, não sabemos a hora, nem o dia. E quando voltar, vai nos julgar. E se nós formos absolvidos, o que nós esperamos, teremos a vida eterna, onde viveremos como anjos. E o sofrimento de agora nem se compara, como disse o apóstolo São Paulo, a glória futura que será revelada em nós. Arrependa-se dos seus pecados, meu irmão, minha irmã. Tempo de confissão, hein? Eu me confessei, procurei um padre, eu nem conhecia, e foi uma belíssima confissão. Você fica transformado após a confissão. Você entrega para Deus os seus pecados. E todos nós somos pecadores. Todos. Indistintamente. Por isso é importante o arrependimento e a confissão. Shalom, a paz.